O oceanógrafo Tom, sua esposa Julia e seus 2 filhos, Cassie e Ben, partiram numa viagem num iate pelo mar do Caribe. Enquanto Tom e Ben estavam preocupados ali, pescando e tal, Cassie se distraía com seu dispositivo eletrônico e Julia decidiu nadar. De repente, algo perturbou ela. Julia olhou ao redor, só que o mar estava mais calmo do que o normal. Apesar disso, uma sensação de pavor tomou conta dela, como se algo grande e perigoso estivesse se aproximando. Enquanto isso, os instrumentos do iate começaram a agir de uma forma mais esquisita. Tom ficou distraído com a pesca e ignorou os sinais. Julia, por sua vez, começou a se sentir mal e eventualmente começou a se afogar. Ela gritou por ajuda, mas a família não ouviu. A água parecia estar puxando ela para longe do iate. Quando a situação se tornou mais crítica, Tom finalmente ouviu os gritos de Julia e ele correu pro leme ali, se dirigindo com o iate na direção dela para poder salvar a garota. Mergulhando na água, ele e as crianças conseguiram puxar ela de volta a bordo e reanimá-la. Tom ficou muito bravo, lembrando a Julia de que sempre teria que avisar antes de nadar. E Julia pediu desculpas e esse incidente foi logo esquecido, porque tinha um motivo especial para eles comemorarem, que era o aniversário de 13 anos do Ben. Tom acendeu as velas do bolo e a família celebrou enquanto Cassie tirava uma foto do grupo. Durante essa celebração, o namorado de Cassie acabou ligando para saber se estava no meio do passeio e tudo mais, só que uma tempestade do nada começou no fundo, preocupando Cassie. O namorado tentou tranquilizar ela, mas a conexão acabou sendo cortada. Logo a família começou a sentir alguns solavancos no iate, correndo pro convés e avistando enormes carcaças de baleia saindo do nada e emergindo ao seu redor. Tom explicou que a tempestade às vezes desorientava as baleias, só que o comportamento dos animais estava muito estranho, ameaçando inclusive a segurança do iate. Quando ele tentou investigar, o Tom mergulhou e voltou ferido, porque ele acabou se cortando na hélice. Julia costurou o ferimento enquanto ele explicava que o eixo do motor tinha sido danificado, tornando a navegação impossível para eles. Mais tarde, Cassie tentou estabelecer uma comunicação, mas não tinha sinal. O rádio estava inoperante. Tom calculou os suprimentos da água e concluiu que a família tinha algumas provisões para só 4 dias, e eles mantiveram a esperança porque estavam numa rota de transporte onde seriam encontrados. Durante a noite, objetos brilhantes começaram a cair do céu, se aproximando do nada do iate, arriscando a vida de todo mundo, né? Nessa hora, Tom ligou o motor e conseguiu desviar de um meteorito, mas o motor acabou sendo danificado. Quando os 2 objetos caiu perto, a família percebeu que se tratavam de satélites artificiais. Um vento forte começou a soprar e os instrumentos enlouqueceram. O iate de novo foi jogado ali pelas ondas. A família apavorada vestiu o colete salva-vidas e se preparou para o pior. Do nada, um som agudo começou a causar náuseas e desconforto. Tom tentou sinalizar para ajuda, né, com a arma de sinalização, mas não adiantou de nada. Durante a noite, o iate foi violentamente sacudido e pela manhã a família ficou aliviada por estar viva, mas encontrou um enorme buraco no casco do barco. O mistério começou a aumentar quando eles perceberam que o iate estava parado em um bocado de rochas ali no meio do deserto cheio de pedras, onde antes tinha o oceano e agora só tinha terra seca. Eles ficaram sem saber o que fazer, então saíram do iate para explorar. Tom tentou tranquilizar todos, sugerindo que outras pessoas poderiam ter sobrevivido, e quando analisou a bússola, ele percebeu uma coisa alarmante. Os polos da Terra tinham mudado. Ele explicou que esse fenômeno já tinha acontecido há muito tempo na história do planeta. Mas o que teria causado essa catástrofe? A família sabia que precisaria de toda a coragem e determinação para enfrentar o desconhecido e tentar minimamente descobrir a verdade por trás daquele mundo. O mar começou a recuar, deixando para trás o que era a Terra, e o Tom concluiu que a humanidade provavelmente foi extinta, totalmente exterminada. Cassie não suportou essa revelação e saiu correndo para a cabine pedindo para ficar sozinha. Julia, por sua vez, começou a verificar os suprimentos restantes, enquanto Ben soltava balões coloridos no céu na esperança de que alguém conseguisse ver eles ali e ajudar, entendeu? Tom então tentou ligar o rádio, mas do nada ele ouviu uma resposta. Era Nato, o capitão de um pequeno submersível, e ele explicou que estava profundo lá, né, submerso, quando essa catástrofe aconteceu, o que garantiu a sua sobrevivência. Só que os sistemas de comunicação tinham falhado e a esperança por ajuda, né, que era inútil. Segundo os seus cálculos, o mar retornaria em cerca de uma semana, tornando tudo mais difícil. Nato aconselhou a família a procurar um local mais alto. Julia ordenou que as crianças arremessassem suas coisas enquanto Tom conversava com Nato, perguntando se ele poderia salvar pelo menos os seus filhos. Nato explicou que o submersível era muito pequeno, mas depois de um pouco de persuasão, ele concordou em levar Cassie e Ben. Tom forneceu algumas coordenadas e traçou um curso no mapa, prometendo chegar ao local em alguns dias. Na manhã seguinte, enquanto a família se preparava para partir, Tom avistou um homem ferido, com um cachorro se aproximando do iate. Ele ofereceu água ao estranho, que aceitou essa água, só que de repente, ele agrediu o cara, golpeando ele no rosto. Antes que Julia pudesse reagir, o homem esfaqueou Tom no peito. Julia correu para ajudar ele, mas o cachorro do agressor ameaçou ela, enquanto ela, horrorizada, percebeu que não tinha como salvar o seu marido. Julia conseguiu subir de volta no iate e gritou pelas crianças, que rapidamente ajudaram elas e barricaram as portas, né, da cabine. Ela escondeu Cassie e Ben naquele momento num armário, né, entregando à filha uma pistola sinalizadora, instruindo ela a usar essa pistola só em último dos casos. O assassino, determinado, arrombou as portas e entrou
entrou no iate e enquanto isso, Julia se escondeu no banheiro, tentando tratar o ferimento do braço. O intruso, faminto, foi até a cozinha, começou a pegar comida, só que logo ele começou a vasculhar o iate. E a Julia, que estava armada com a faca, saltou no mar, se escondendo debaixo do barco. No mar, mais ou menos, né? Porque aquilo ali não era mais água. Só que o cachorro encontrou ela, forçando ela a matá-lo. Nessa hora, o homem ouviu o barulho e foi investigar, mas a Julia conseguiu subir de volta no iate pelo lado oposto. Ao entrar novamente no iate, Julia caiu nas mãos do assassino, que agrediu ela, jogou ela no sofá e começou a estrangulá-la. Cassie testemunhou tudo, percebendo que era o momento de agir. Saindo do armário, ela disparou o sinalizador contra o homem, que foi jogado pro lado. O impacto causou um incêndio no iate, e a Julia aproveitou esse caos para se reerguer, chutar o cara para longe, pegar as malas prontas, e ela e as crianças pularam de novo aonde era o mar. Ben encontrou o corpo de Tom e Cassie soluçando, se ajoelhou do lado dela e tal, e aí eles se ajoelharam do lado do pai, e nesse momento a Julia deu o seu último beijo no seu marido. Mas quando viu o assassino também pulando do iate em chamas, ela pegou os filhos e fugiu. Atrás deles, o barco explodiu, deixando para trás só as chamas e os destroços daquele trágico episódio. A família correu pelo deserto perigoso e encontrando abrigo num cânion rochoso, onde pequenos riachos corriam. No entanto, a água dali era salgável e não dava para eles beberem. Cassie dividiu um pouco dessa água que eles possuíam com Ben, tá? Mas ele acabou recusando, se sentindo culpado. O menino acreditava que os balões que ele soltou atraíram o assassino. Cassie acabou expressando o mesmo pensamento, mas Julia falou para eles pararem, para pedir desculpas um pro outro. A Julia defendeu o Ben, por quê? Ela explicou que ele não teve mais intenções, eles estavam pedindo ajuda. E ela reuniu as crianças alertando que ainda tinha algo, né? Um caminho muito longo pela frente. Mas olhar ao redor fez eles avistarem o assassino novamente, implacável na perseguição. Assustada, a família começou a apressar o passo. Logo, eles se depararam com um campo contaminado por barris de resíduos tóxicos. Ali tinham alguns vestígios de um passado descuidado. Mesmo diante do perigo, Julia insistiu que eles avançassem, porque não sabia se o assassino estava próximo ou não. Eles caminharam pelo antigo fundo do oceano e agora que estava repleto de plásticos, detritos abandonados, e a Julia percebeu que o Ben estava gravemente desidratado. Sem alternativas, ela deu algumas últimas gotas de água que tinha. Cassie tinha um colapso nesse momento, convencida de que não teria chance de sobrevivência, mas a Julia, firme, comandando ali, falou para eles seguirem em frente. Eventualmente, eles encontraram uma fuselagem de um avião que tinha caído no mar há muito tempo atrás. Eles rastejaram lá para dentro, buscando descanso, enquanto as crianças dormem e a Julia observava uma fotografia da sua família, relembrando como ela conheceu o Tom no hospital, aonde ele foi levado depois de alguns mergulhos mal sucedidos. As crianças começaram a chorar, lembrando do pai, se despedindo dele e das suas memórias. Só que na calada da madrugada, Cassie é despertada por passos do lado de fora. Ela se sentou perto da fuselagem e começou a observar que o assassino estava se aproximando. Sem saber que era uma armadilha, quando ele estava prestes a agarrá-la, Julia embosca ele, esfaqueando ele com a faca. Ao amanhecer, enquanto a família se prepara para seguir viagem, eles percebem que o corpo do assassino foi tirado dali. Esse sinal revela que algo mais perigoso estava espreitando no deserto. Decididos, eles seguem em frente. Julia consulta o mapa quando de repente Ben corre na direção de uma poça d'água salgada e bebe alguns goles. A Julia arrasta ele de volta, mas o menino começa a adoecer logo logo. Eles encontram algumas cadeiras de plástico e constroem um abrigo improvisado contra o sol, e eles começam a descansar por ali. Julia atenta a todos os sons estranhos que estavam acontecendo. Quando ela saiu, ela meio que se viu obrigada a acordar as crianças. Ela foi alarmada pelo novo perigo, e a família começa a correr. Depois de um tempo, eles avistam um grande navio à distância, cercado por vários destroços e tudo mais, e algumas pessoas caminhando pelo local. Mas quando perceberam a aproximação de milhares de caranguejos gigantes, eles correram para dentro do container lá e trancaram as portas. Julia começou a gritar por ajuda, mas ela foi ignorada. A família subiu para outro container por ali, enquanto os caranguejos atacavam. E durante essa escalada aí, a Julia acabou sendo ferida na perna. Finalmente, ela, Cassie e Ben conseguiram alcançar o topo do container. Então, observando os caranguejos invadirem uma rachadura no refúgio ali das pessoas, do alto eles assistiram horrorizados enquanto os caranguejos iam massacrando todo mundo lá dentro. Apesar das tentativas do povo de afastar os caranguejos, a Julia acabou amarrando um lenço em volta da sua perna ferida e acaba desmaiando. Na manhã seguinte, ela acorda sozinha e apavorada, chamando pelas crianças, e logo descobre que os caranguejos seguiram em frente e que Cassie e Ben tinham descido em busca de comida e armas. Julia cauteriza sua ferida enquanto Ben examina as armas encontradas nos containers. Durante essa busca, eles encontraram uma pequena quantidade de comida e água nos pertences de uma das vítimas. Julia encontra também um rádio e consegue contatar Nato naquele momento, que responde explicando que ele também foi atacado por artrópodes do fundo do mar. Segundo as suas observações, o mar está prestes a retornar, o que explicaria o surgimento dessas criaturas. Julia implora que ajude para salvar os seus filhos ali, mas ela está desorientada por ter perdido o mapa. Para chamar a atenção, é disparado um sinalizador. Ben acaba avistando esse disparo aí e a família corre em busca de esperança. Logo, eles enxergam um submarino amarelo à distância, mas alcançar o submarino acaba sendo uma parada difícil, né, por conta de todo o terreno acidentado, do antigo fundo do mar. E Cassie demonstra um descontentamento
descontentamento com os planos da mãe, porque Julia se recusa a discutir e força todo mundo a seguir em frente. O caminho acaba obrigando eles a atravessar um canyon contaminado com resíduos tóxicos, e durante essa travessia eles enfrentam um deslocamento de pedras que se separam ali. Julia e as crianças ficam em lados opostos. Desesperada, a Julia ordena que os filhos continuem sozinhos. Cassie fica com medo, mas Julia implora que ela salve a si mesma e ao seu irmão. Cassie e Ben conseguem escapar do canyon e chegam no submarino, mas descobrem que ele estava vazio. De repente, Nato, gravemente ferido, surge de trás do veículo. Ele admite que não tem chances de sobreviver e ordena que eles subam a bordo. Contudo, Cassie decide voltar para buscar sua mãe, que estava lutando contra os caranguejos com a última bala que ela tinha nas armas. Então Cassie escala uma barreira de pedra, estendendo a mão para sua mãe, para Julia, e juntas elas conseguem retornar ao submarino, no exato momento que os caranguejos invadem o local, eliminando Nato. A família entra no submarino e pouco tempo depois, uma onda gigantesca surge no horizonte, levando a embarcação, arrastando ela sobre todas as rochas. Enquanto as ondas começam a transbordar, Julia relembra dos eventos dos últimos dias. Assim que a embarcação para, ela desmaia de exaustão. Quando despertou, a Julia abriu a escotilha e descobre que o submarino levou eles até a cidade em ruínas, devastada por essa onda gigantesca. Parece que não existia mais um lugar seguro para ela sobreviver. Bom, família, e aqui a gente finaliza mais um videozão do canal. Então, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like para dar aquela moral pra gente, de compartilhar com os seus companheiros, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também, para poder vir mais conteúdos como esse, a gente acompanhar mais filmes e mais resumos firme e forte, beleza? Tamo junto sempre e até a próxima. Valeu!